um homem, uma missão impossível e um mundo prestes a desaparecer sob as águas. A história da Arca de Noé é uma das narrativas mais conhecidas da humanidade, atravessando fronteiras religiosas e culturais. Ela fala de destruição total e de uma salvação milagrosa. Mas, para além da fé, o que dizem a história, a ciência e a arqueologia? Teria o grande dilúvio sido um evento real? Como uma única embarcação, construída por um homem e sua família, poderia abrigar toda a vida terrestre? Hoje, vamos mergulhar nas profundezas dessa história antiga, explorando o texto bíblico, as evidências arqueológicas e os surpreendentes mitos semelhantes encontrados ao redor do globo. Prepare-se para uma jornada que desafia a nossa compreensão do passado e nos faz questionar os limites entre mito e realidade. Esta é a história da Arca de Noé, como você nunca viu. Para entender a missão de Noé, precisamos voltar ao início, ao livro de Gênesis. Noé é apresentado como a 10ª geração depois de Adão. Naquela época, a narrativa descreve um mundo que havia se desviado de seu propósito. Mas como era exatamente essa arca? O relato bíblico é surpreendentemente detalhado. Isso é maior que um campo de futebol. Para efeito de comparação, o Titanic tinha cerca de 269 metros, mas a arca seria mais larga em proporção, priorizando a estabilidade em vez da velocidade. O material escolhido foi a madeira de gofer, um termo que ainda hoje intriga estudiosos, possivelmente referindo-se a cipreste ou outro tipo de madeira resinosa. Para garantir que a estrutura fosse à prova d'água, Noé foi instruído a revesti-la por dentro e por fora com betume, uma espécie de piche. O design interno contava com 3 andares, ou decks, otimizando o espaço, uma única janela no topo para ventilação e luz e uma grande porta lateral. O mais fascinante é a proporção de 6:1 entre comprimento e largura. Engenheiros navais modernos reconhecem que essa é uma razão ideal para a estabilidade de um navio de carga. Uma embarcação com essas dimensões não foi feita para navegar, mas para flutuar e resistir a ondas violentas, evitando o tombamento mesmo no mar mais agitado. Uma obra-prima de engenharia antiga. A engenharia da arca é impressionante, mas o mistério que realmente cativa a imaginação é como todos os animais do mundo couberam lá dentro. Uma delas é a da baraminologia, um sistema de classificação
que sugere que Noé não precisou levar pares de cada espécie. Espécie, como entendemos hoje, nela, os deuses decidem destruir a humanidade com uma inundação, mas um deles avisa o herói Utinapishtim, instruindo-o a construir um barco para salvar sua família e os animais. Ele também solta pássaros para verificar se as águas baixaram. As semelhanças são impressionantes. E não para por aí. Mitos de um grande dilúvio são encontrados em centenas de culturas ao redor do mundo, dos astecas no México aos gregos, com a história de Deucalião, passando por tradições na China e entre os aborígenes australianos. Como civilizações que supostamente nunca tiveram contato, compartilham uma memória coletiva tão específica. Seria um eco de um evento real, passado de geração em geração? Essa possibilidade alimenta buscas modernas pela Arca de Noé. Expedições são organizadas regularmente para o Monte Ararat, na Turquia, onde a Bíblia diz que a arca pousou. Outro local de interesse é a formação de Durup, Nar, uma estrutura geológica em formato de barco perto de Ararat, que alguns acreditam ser os restos
petrificados da arca.